entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 24 de maio de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha aí, minha gente, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apresenta dados impressionantes sobre o estado dos pastores. Mais da metade dos entrevistados, 62%, disseram que se sentem solitários. 65% sofrem com ansiedade. 39% têm depressão e 29% já lidaram com pensamentos suicidas. Pastor Elaine Cruz, muito bom dia, nossa menina da mesa. Este dado surpreende e, na sua opinião, ele estaria muito longe da realidade brasileira? Bom dia. Bom dia a todos os queridos debatedores e ouvintes. Na verdade, assim, a mim que sou psicóloga, que trabalho com isso, não surpreende. Até porque nós estamos falando de pessoas, e pessoas vivem e podem viver, né? Todas essas questões que a gente está falando aqui, solidão, depressão, ansiedade, enfim. O pastor tem sobre ele não só a sua própria questão, como a questão da ansiedade, dos problemas que ele também lida com a igreja. Se não houver um casamento muito bem estruturado, uma família que lhe dê apoio, essa solidão vai ficando cada vez maior, e muitas vezes por conta dessa questão de eu tenho que estar alegre, não preciso tomar remédio, o remédio não é de Deus, acaba levando a uma depressão e às vezes a pensamento suicida. Pastor Luciano Regis, bom dia, querido. O senhor concorda? Essa é uma realidade também brasileira? Bom dia, JR, debatedores queridos, amigos, você que nos ouve, Deus nos abençoe nesse dia. Eu concordo sim, JR, eu acho que isso não é só um mal relacionado às pessoas de fora, sobretudo nós, pastores de dentro, passamos por isso, até porque a vida pastoral é uma vida solitária. O pastor não tem com quem converse, não tem com quem fale, então eu acredito que essa é a maior dificuldade. Perguntamos a você, ouvinte amado, atenção, as informações são estarrecedoras, e aí nós perguntamos, quem cuida do pastor da sua igreja? Quem é que cuida do pastor da sua igreja? Conta pra mim, quem cuida do pastor da sua igreja? Agora a pergunta é para o pastor, hein? Pastor, como o irmão se sente? Pastor, como o irmão se sente? Quero ouvir a sua opinião e a sua participação hoje aqui, minha gente, no nosso Debate 93 de hoje. Um professor africano de teologia, Sunday Bobai Agangue, ele vive na Nigéria, ele conhece de perto a perseguição aos cristãos e o avanço violento do islamismo, lida com isso o tempo inteiro. A realidade da islamização, violenta, pesada, é uma coisa que ele conhece de perto. Veja bem, ele conhece bem de perto, mas segundo ele, o grande problema que afeta a igreja é o pecado. Ele diz, por exemplo, hoje muitos cristãos exibem estilos de vida decadentes e imorais. Nossa maior ameaça é o pecado em nossas próprias vidas. Esse pecado, qualquer pecado, é de fato letal. Reverendo Diego Leandro, bom dia, querido. A maioria das pessoas pode imaginar que o principal inimigo do cristianismo naquela área, especialmente nessa região da África, é o Islã. E na perspectiva dele que está lá, é o pecado. Se é o pecado o grande problema lá, seria também aqui, pastor? Bom dia, JR, bom dia os amigos da mesa, todos que nos ouvem. Sem sombra de dúvida, esse sempre foi o problema da igreja, de todos os tempos, de qualquer lugar, de qualquer situação econômica, de qualquer situação social, e não apenas os pecados de ordem moral, mas todo e qualquer pecado. Ele, de alguma forma, sempre nos afasta de Deus, nos afasta da vontade de Deus,
E esse sempre vai ser o grande problema da igreja. Pastor Marco Ribeiro, muito bom dia, querido, também. Seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. O senhor concorda com o pastor Diego? Absolutamente, JR. É exatamente isso. O pecado, desde que houve a queda do homem, ele trouxe consigo doenças, problemas, situações das mais diversas. E o pecado, não diria só dentro da igreja, da humanidade, traz consigo tantas e tantas mazelas. Pergunta a você, querido ouvinte amado, você concorda ou você discorda? Como você luta contra o pecado? Essa é uma pergunta fundamental, hein? Como você luta contra o pecado? Você tem uma área da sua vida que você considera essa área meio que frágil. Olha, eu tô apanhando a beça nessa área aqui, mas eu não desisti. Eu tô lutando. Como é que você faz? Como é que você lida com isso? Você reserva tempo para oração? Você compartilha isso com alguém? Você tem um tempo de estudo da palavra de Deus? Você vai para a igreja todo dia? Como é que você lida com este assunto? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação hoje aqui no nosso debate 93. Ouvinte contando, hein? Sempre acreditei em Deus, em todo o futuro que ele tinha para mim, mas depois de uma paixão insana, perdi todas as certezas que tinha. Hoje eu me questiono até mesmo se Deus existe. É normal, JR, passar por uma fase questionadora e até mesmo de falta de fé. Ouvinte, às vezes a pessoa tem falta de fé, mas é a paixão aqui que é o negócio, né? Ela tá perguntando, seria a paixão a culpada da minha transformação? Ela chama de paixão insana, né? Se é paixão e ainda é insana, uma paixão é capaz de mudar a maneira de alguém pensar. Quais os riscos de se entregar a uma paixão? E eu pergunto a você, ouvinte, você já se apaixonou assim, dessa forma aqui, de uma forma que você percebe que foi tudo errado, deu tudo errado? Não só lá no relacionamento, mas depois dele, especialmente, a conta ficou alta. Sabe quando a conta é alta? Você vai almoçar, vou almoçar bem. Quando chega a conta de Deus me livre, devia ter pensado antes. O que você acha, hein? Conta pra mim, ouvinte. Vale com a 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Você ouve Debate 93 com J.R. Pastor Luciano, vamos ouvindo aqui a sua opinião sobre a irmã e a paixão insana. Complicado, né, pastor? Mais uma vez, bom dia. É muito difícil, JR. Assim, primeiro, eu acho que existe um mal, antes de chegar nela, um mal nos dias de hoje. As pessoas, elas estão convencidas de que Jesus é o caminho. As pessoas estão convencidas de que se ela fizer parte de uma igreja, ela vai ser bem assistida, ela vai ter um companheirismo, ela vai ter até um discipulado. Mas as pessoas hoje, elas não estão transformadas, o que a igreja chama de conversão. As pessoas hoje, elas olham, elas veem a coisa certa e por causa disso se agregam. E esse é o grande problema, ao meu ver, que aí eu já vou entrar no lado dela, nos dias de hoje. Hoje não há transformação. É claro que há, não quero generalizar, mas é muito difícil você ver as pessoas transformadas pelo evangelho porque não há entrega. Por exemplo, ela mesmo disse aqui, uma paixão insana. E eu não quero com isso ofender a ouvinte, pelo amor de Deus. A gente está aqui para ajudar. Mas alguém que acredita em Deus, que é transformado, não se entrega a uma paixão insana. Você até se entrega a uma paixão que faz parte do jogo, faz parte do ser humano, mas uma paixão insana, ela está me dizendo, e claro, não deve ser, ela deve ser uma menina nova, ela está tendo atitudes completamente erradas e equivocadas que mataram aquilo que estava sendo iniciado na vida dela como fé. E o resultado disso é que hoje ela nem acredita mais se Deus existe. Então você vê que, primeiro, faltou uma entrega genuína numa transformação, porque se você não é transformado em Cristo, se você não está arraigado em Cristo, você facilmente é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer circunstância, que é o que aconteceu com ela. Ô, pastor Elaine, voltando aqui à perspectiva da paixão, né, do relacionamento, a pessoa tem controle para dizer assim, não, eu não vou me apaixonar? E, em geral, as pessoas fazem uma distinção, né? Diz que o amor e tal, uma paixão é um negócio que vem, é um fogo, que não é aquele fogo do céu, não. Né? Não é, não. Tem, a irmã tá com fogo, não é? Não é esse fogo, não. É outra coisa. É outra coisa. Na verdade, a gente usa palavras, né? Nós temos usado palavras de uma forma muito errada. Às vezes a pessoa diz assim, eu amo maçã.
A gente não ama uma coisa, a gente gosta de maçã, a gente gosta de estrogonofe, né? A gente gosta de um animal, a gente gosta de coisas e a gente pode gostar até de pessoas, mais ou menos a gente gosta de pessoas. Mas amar, a gente consegue até amar o inimigo, mas a gente não consegue gostar do que o inimigo faz, né? Então a gente precisa separar muito bem essa questão do amor. Amor é diferente, amor a gente ama Deus, a gente ama pessoas, a gente ama a despeito de não gostar, porque a gente tem que amar inimigo. Então a gente ama, a gente decide amar. Amar é uma decisão. O gostar passa por exemplo, aqui no Brasil nós não temos o hábito, não é de comer, por exemplo, animais vivos. É país em que as crianças desde pequena aprendem a gostar daquilo. Então come escorpião, come baratinha, come uma série de coisas. As pessoas estão almoçando agora, hein, pastor? Mas você tem. E gostam. Baratinha. Agora, o escorpião deve ser uma coisa mas diferente barata, agora. Tem muitos escorpião países vivo? em que as pessoas vivo. Mas não tem um perigo de... Mas são criados em cativeiro e tudo mais. Educados. Mas quando a gente fala eu passo longe também. Quando a gente fala de paixão, é interessante que a paixão é cega. Muita gente diz, o amor é cego. Não. A paixão é que é cega, a paixão é que é louca. Paixão significa sofrimento, padecimento. Todo mundo já viu o filme Paixão de Cristo, né? Todas as vezes que a Bíblia usa a palavra paixão, a Bíblia usa sempre no sentido de que é algo que vai destruir, né? Algo que a gente tem que fugir. Hoje em dia a gente usa muito isso, tem que estar apaixonado. Não, a gente tem que conhecer uma pessoa, gostar dela e decidir amar essa pessoa. A paixão, ela realmente ela tem tempo para começar e tem tempo para terminar, e acontece com todo mundo que está disponível a se apaixonar. Eu me assusta muito essa ideia muito juvenil, mas que não é só juvenil, tem gente velha pensando assim, preciso me apaixonar, sentir o coração bater, a coisa tem que ser forte. Não, a coisa tem que ser boa, a coisa tem que ser leve. As pessoas, quando uma pessoa está apaixonada, todo mundo fala, cuidado, olha lá, tá demais, tá exagerado, não vai dar certo, olha, o cara é casado, olha, a menina não sei o quê. Mas a pessoa vai numa cegueira. E isso não é de Deus, isso é algo que a gente pode travar. A gente tem que decidir não se apaixonar. Olha, né? Colocar uma trava e dizer, não vou. A gente tem esse controle, sim. Dizer para os nossos ouvintes que podem participar também conosco pelo Facebook da 93 FM, tem um post ali com a foto dos nossos ilustres debatedores. Estou vendo a foto aqui, a elegância da pastora Elaine Cruz e depois os outros. Tem ali o pastor Marco Ribeiro, o reverendo Diego, o pastor Luciano Regis, e eu estou ao lado desses queridos irmãos. Pastor Marco, e aí? Como é que lida com esse assunto? Ela olha para a paixão e percebe que ela já não é mais a pessoa que ela era anteriormente. Ela mudou depois daquilo. E do ponto de vista espiritual, ela mudou para pior. Claro. E aí, pastor? Em função justamente disso, JR, mesmo quando era moda e antes de deixar de ser moda, eu sempre fui contra essa palavra paixão. Inclusive, alguns hinos na igreja eu trocava a palavra paixão por outras coisas. Porque paixão, até na definição do dicionário, diz aqui, 2 definições. Sentimento, gosto ou amor intensos a ponto de ofuscar a razão. Se ofusca a razão, não é coisa boa. Não vem a ser coisa boa. E uma outra definição de Kant, do filósofo Kant, diz: inclinação emocional violenta, capaz de dominar completamente a conduta humana e afastá-la da desejável capacidade de autonomia e escolha racional. Ou seja, é uma coisa que tira a razão da pessoa. Então, se tira a razão, e ainda mais ela colocou aqui, paixão insana. Então, uma paixão, ela pode ser aquela coisa ardente de momento, mas com certeza ela vai causar problemas para a vida dessa pessoa. Por isso que eu digo que nós não estamos apaixonados por Jesus. Não. Nós amamos isso aí, Jesus. racionalmente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não diz que é o que está apaixonado por mim. Paixão, ao meu ver, é coisa passageira, é coisa que vem e vai. Amor é aquele que permanece. Reverendo Diego, aqui uma ouvinte nossa fala pelo nosso WhatsApp, o número do WhatsApp é o 968038319. 968038319. Ela diz: JR, eu tive uma paixão desta e na época eu saí da igreja, eu era casada, cheguei a me separar, mas hoje estou casada não com o da paixão, entendeu? O que eu fiz, eu me arrependo do que eu fiz até hoje. Ele era noivo e eu casada, e eu fui viver esta paixão, mas não deu certo. Conta aqui a nossa querida ouvinte. Uma das características que foi dita aqui acerca da paixão tem a ver com esse estado de cegueira.
E me parece que esse estado de cegueira não é o fim, na verdade é o início. Porque da cegueira nasce um egoísmo enorme de querer ter algo para si, e daí também vem uma inconsequência. Não consegue perceber que as próprias atitudes não afetam apenas a si, mas afetam também a todas as pessoas que estão ao redor e que ele quer bem. Então, o problema começa pela cegueira e vai em frente. Na Bíblia nós temos exemplos a respeito disso. Eu separei 2 aqui que eu me lembrei. Um é de Gênesis 34, a Diná, filha de Jacó, um príncipe de Siquém. Príncipe Siquém, cara, né, tinha toda ali uma educação, mas diante dela a sua paixão aflorou e no final das contas ele terminou morto pelos irmãos da Diná. E também temos o clássico caso de Absalão, né? Davi, a sua irmã e tudo mais, a filha de Davi. E nós vimos como terminou essa história trágica, né? O que a paixão leva, né? A cegueira. O próprio Sansão, né? Quando a gente vê Sansão e Dalila, ficava cada vez mais claro quanto ela ia trair, mas ainda assim ele vai se entregando. E o que assusta é que a paixão, dentro da ótica da psicologia, ela pode durar de 3 meses a 3 anos. Se ela for alimentada, imagine, porque a pessoa, depois de 3 anos, o casamento já era, né? A fé também, de acordo com esse, porque a pessoa fica ali e ela, da mesma forma que ela vem, ela vai embora, né? E aí passa a ser exatamente isso, remorso, nojo, não quer saber, a ira, a raiva, é aí que muitos crimes acontecem. Então é algo que é desastroso. A gente pode concluir, então, que diante disso que a senhora falou também, é algo absolutamente demoníaco. Eu não sei se a gente pode chegar a isso. Eu chegaria. É algo absolutamente demoníaco. Porque cega, tira a razão. A Bíblia diz que o nosso culto, inclusive a Deus, tem que ser racional. Nós temos que ser sóbrios. E tira a razão da pessoa e a gente percebe. Para afirmar isso. Olha aqui o ouvinte dizendo, JR, eu já me apaixonei por um homem casado, foi uma paixão intensa e muito forte. Diz aqui uma de nossas ouvintes, durou menos de 3 meses. Mas antes mesmo de acontecer o ato sexual, mesmo estando afastada dos caminhos do Senhor, Deus me incomodou, eu terminei esta relação errada antes mesmo de ter intimidade, pois também me senti mal com isso, mesmo estando mega apaixonado, eu consegui esquecer essa paixão. Realmente você fica cega e inconsequente, diz aqui a nossa ouvinte. O negócio é bravo, minha gente. Aqui outro ouvinte, JR, eu me apaixonei por um homem casado, eu fiz tudo errado, fui contra todos os meus princípios, estava afastada de Deus. Para resumir, engravidei. Graças a Deus eu não fiquei com o pai do meu filho, ainda por cima eu não tive nem o apoio dele. Logo após o nascimento do meu filho, voltei para Cristo e Deus tem me transformado. Passei por um processo de cura doloroso, pois tudo isso me trouxe muitos danos. Paguei um preço alto, mas para a glória de Deus hoje falo disso sem mágoas. Conta a nossa ouvinte. É muito importante observar que houve um arrependimento, mas também houve consequência. Ela pagou um preço que não foi baixo, foi um preço alto e ela vem vivendo a transformação. E que quando uma pessoa olha alguém que já foi de um jeito e agora é de outro, dá a impressão que é fácil. Não é não. Passou fácil, entendeu? Só que mais um ouvinte contando a sua história, trazendo-nos aqui esta percepção. Aqui o ouvinte opina, dizendo, olha, se ela entregou a essa paixão insana é porque ela não estava firme na rocha que é Cristo. Conta aqui mais uma de nossas queridas ouvintes, outro ouvinte dizendo, olha, o sentimento, ela fala que faz uma referência ao amor, é uma pergunta que ela faz. Eu namorei um rapaz há 2 anos, hoje temos uma filha e já tem 9 anos que nos separamos, mas ainda temos contato. Me pergunto, será que é amor? Ouvinte, não tem a menor chance da gente entender isso aqui, porque a dúvida é boa, entendeu? A dúvida é boa. Tem contato? Por quê? Contato por causa da sua filha? Então é por causa da criança que vocês têm esse relacionamento? Contato é o quê? É contato físico? Vocês têm relacionamento sexual? Aí você sabe que a Bíblia é clara em relação a esse tema. Então, às vezes, a pessoa repete o ato acreditando que ele não está errado. Não estava na primeira, acha que o erro é a gravidez. E não é verdade? É verdade.
E não necessariamente é a gravidez. Eu acho que, assim, quando a gente fala de relacionamento, homem e mulher, precisa saber o seguinte: ok, eu vejo essa pessoa, será que é amor? Primeira coisa que você tem que pensar é, você gosta dela? Gosta das atitudes, do comportamento, da conduta, de como ela te trata, da responsabilidade, do compromisso que tem com você? Se é uma pessoa que tem compromisso, que está assumindo, agora não me parece, 9 anos se passam, ela está sozinha, o cara não está com ela, né? Então, vamos lembrar sempre que amar é um sentimento, mas que a gente decide nutrir, né? Então, você pode decidir continuar gostando dessa pessoa, se relacionar, mas gostar no sentido de ser o pai da filha e aprender a gostar, a procurar alguém que de fato goste de você para que você possa vir amar. Outro ouvinte, JR, eu tô apaixonada, viu? Há tempos que eu tô apaixonada. Eu nunca senti o que eu tô sentindo, que é uma frase comum. A pessoa tá apaixonada. Na paixão. Aí ela disse, só que é o seguinte, eu clamei muito a Deus para que tudo que eu sentisse fosse para Deus. E hoje eu tô na minha. Eu quero muito me encontrar com esse rapaz, mas eu estou orando a Deus, que se for da vontade de Deus, que aconteça no tempo certo. Se aconteça no carro em tempo certo. Mas não deve ser carro, não, né? Deve ser no tempo certo. No carro deve ter certo. sido problema do corretor. Ouvinte. Corretor, é o corretor. É o corretor. Bom, já escreveu. Não, foi erro. Tá carro. É carro mesmo? Não, agora você me deixou zonzo, não foi erro o carro? Hã? Fez o silêncio. Tu tá zonzo, imagina a gente. Ouvinte, a dúvida é boa, mas não precisa demorar tanto para responder. Mas enfim, daqui a pouco eu conto. Bom, quais os riscos de se entregar a uma paixão? Vocês reafirmaram que a pessoa se perde completamente, ela se torna uma pessoa inconsequente, ela não enxerga as coisas, por isso a afirmação que a paixão é cega e cega. Exatamente. Né? As pessoas, eventualmente uma pessoa se torna até violenta, obsessiva, vai atrás da pessoa, que parece que a pessoa é um troféu. Aí tem o crime passional. Passional. Provocado é isso? pela paixão. Porque não vai ser minha, não vai ser de ninguém, não vai ser meu, não vai ser de ninguém, que é uma maluquice. Claro que é uma ninguém maluquice. Uma pessoa que deixou você, ela vai para um outro relacionamento, você vai ficar atrás dessa pessoa e liga e bate na porta e vai não sei o que, fica o negócio, não fica o negócio tenso, pastor Elaine? Fica tenso, e o que mais dói quando você vê alguém, né, apaixonado nesse ponto, é que a pessoa vai, o que mais, diz aqui, qual o perigo? O perigo é que a pessoa nega todos os princípios, todos os valores, às vezes uma vida de 20 anos, 30 anos, construindo um casamento e do nada a pessoa abre mão de tudo, a pessoa abre mão de Deus, abre mão da fé, porque essa irracionalidade, esse sentimento vai tomando conta e vai crescendo a tal ponto que a pessoa não ouve ninguém. Então, antes de chegar nesse ponto, né, é importante que a gente retroceda e trave o coração, porque tem gente que vive atrás de paixão, tem gente que fala mesmo, quero me apaixonar, eu quero sentir, e isso não é humano. Geralmente são pessoas com uma baixa autoestima, com uma carência muito grande, pessoas que não têm um bom fundamento de afeto, de família, que acha que amor tem que ser isso, essa coisa batendo, né? Tem que ser sempre sobrenatural, e na verdade a gente precisa entender que amor é algo que tem dentro do casamento um momento do amor erótico, mas o amor é estorge, é pacífico, é acolhedor, é gostoso, é tranquilo. JR, eu já passei por essa situação, estava num casamento destruído, me envolvi com homem casado, diz aqui o ouvinte, na minha carência eu me apaixonei, orei muito pedindo a Deus uma saída, ouvindo a rádio. Amém. Foi uma semana que vocês falavam muito em casamento, isso me ajudou muito. Hoje tem um casamento restaurado em Cristo Jesus. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes aqui. Agradeço a Deus, ouvinte, por essa bênção. Que Ele te sustente cada dia mais, viu? Olha quanta gente opinando aqui. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes. A paixão é avassaladora quando se mantém relações sexuais ilícitas, como disse o apóstolo Paulo. Aí o príncipe ou a princesa vira sapo. É isso mesmo, acaba a paixão vira sapo. Pois o diabo mostra a verdadeira face do pecado, as consequências, sofrimento, decepção, vergonha, fraqueza espiritual, distanciamento do Senhor, porque o diabo faz a pessoa pensar que
que ela não é digna do perdão de Deus. Olha que coisa. A paixão, ela mexe com as obras da carne, né? Que Paulo falou lá em Gálatas 5:19. E as obras da carne sempre serão inimigas das obras de Deus, do reino de Deus. E o salário do pecado, que tem a ver com as obras da carne, é a morte. Então, naturalmente, quando a pessoa se entrega a relacionamentos como esse, a vida dela vai sendo destruída de maneira avassaladora também. Ela vai perdendo relacionamento, ela vai perdendo sua casa, ela vai perdendo sua família, ela vai perdendo seus amigos, ela vai perdendo tudo, porque ela se entrega, como disse, cegamente. Olha, gente, é o seguinte, tem muita gente, muita repercussão aqui o tema, participação de tanta gente que realmente eu tô impressionado. Quer ver? Vamos ver, porque a gente tenta ler, né? Tudo aqui. E no caso do amor, que dizem que não acaba, mas passei tantas coisas na minha vida com meu esposo que hoje convivo com ele sem amá-lo. Entendeu? Já estamos casados há mais de 25 anos. Fico com ele apenas para manter o casamento, conta a nossa ouvinte. Na verdade, assim, pode ser que você esteja com ele por gostar do casamento, dos filhos, da vida, da história, né? Agora, o amor de Deus nunca acaba. Claro. O amor humano, se não for tratado, é fruto, né? E fruto, se você não decidir por ele todo dia, se você não aguar, se você não cuidar, o amor humano por uma outra pessoa, infelizmente, pode acabar. Tem gente que ama Deus num período da vida e depois, literalmente, vai se afastando e deixa de amar. Então, a gente precisa entender que o amor, ele precisa ser construído, ele é co-construído pelo casal. O amor humano pode acabar. Agora, o bom quando a gente tem Deus é que a gente tem a fonte do amor, que é o próprio Deus. E aí a gente pede, a gente ora que o amor não acabe no casamento, que não acabe no coração do marido, não acabe no coração dos filhos. É oração e cuidado constante. A questão é a linguagem, né, doutora? Assim, pastora, doutora. Tanto faz. Vamos que vamos. Assim, a questão é o seguinte, hoje quando eu faço casamento, eu mudei até a minha linguagem. Porque antigamente a gente falava que deixará o homem, pai, mãe, iniciar a sua mulher, se transformar na sua carne, e está constituído uma família. Hoje não. Hoje a gente precisa, eu falei no último casamento, eles ficaram assustados, eu falei, o fato de você estar casando aqui, não significa que você vai constituir uma família. Uma família é constituída dia após dia. Sim, diário. É luta. Porque você vai ter que se negar, você vai construir um relacionamento, construir a responsabilidade, porque senão fica muito banal, muito banalizado. Então é questão de palavras, né? E nem sempre as palavras são semânticas, as verdades, elas precisam ser bem trabalhadas hoje. Assim como o amor. O amor nunca acaba, está confundindo o amor de Deus. Não o amor eros, que é o amor entre homem e mulher, que precisa ser cultivado e tratado todos os dias. Porque senão o relacionamento se perde. E a família vai por água abaixo. Porque num relacionamento que a pessoa só atura para manter um casamento, essa família não tem como ser boa. Ela tem casa, mas não tem lar. E a questão também dos casais é aquela, se você falar em paixão inicial, vamos dizer assim, mas vamos colocar paixão, vamos colocar o primeiro amor. Sim. Aquela coisa que faz o coração bater mais forte, a respiração ficar ofegante quando o marido via a esposa no tempo de namoro e decidia se encontrar. Isso tem que ser cultivado. Com certeza. Esse tipo é o primeiro amor. Vamos tirar até a palavra paixão. Não, primeiro vamos amor. colocar o primeiro amor. Essa emoção, porque senão a coisa fica rotineira e se banaliza. Mas como a doutora Elaine falou muito bem aqui, o Deus é a fonte de todo o amor. Ele pode nos renovar a cada dia. Sempre. Eu não paro de ler aqui, né? Graças a Deus eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas realmente eu estou impressionado. JR, paixão é devastadora. Que uma falou avassaladora, outra falou devastadora. Você imagina o que é uma inundação que devasta uma região? Você imagina o que é um vulcão cujas larvas descem e mata milhares? É o resultado de uma coisa que vai destruindo, né? E vai destruindo o que tem pela frente. Você imagina, só para imaginar a figura do tsunami, né? Ele vem de dentro d'água, aí de repente ele vai arrebentando, vai destruindo. Paixão é uma coisa que... E outra coisa, pelo que eu entendi, ele não surge do nada.
Não, aquele negócio do nada. É alimentado. Né? E a pessoa fica imaginando, ela fica querendo, ela começa a procurar. E às vezes tá casado, meu marido não dá, minha esposa não dá. E a gente viu aí muita gente falando de homem casado, né, que eram casados. É. Então, essa coisa de alimentar, quer dizer, tá ruim, vamos tentar consertar, vai orar, vamos jejuar, vamos buscar junto, vamos renovar, vai comprar lingerie, vai incrementar o amor eros, o amor estorge dentro do casamento. Agora, esse movimento de agora, não, aqui tá ruim, eu vou olhar para fora, no que olhou para fora, abriu, né? Se disponibilizou, se colocou disponível. E aí aquela setinha do cupido que muito adolescente gosta de desenhar, ou gostava, né? Atinge. E aquela seta não é de amor, não, é de paixão. E sobretudo mudar a postura. Seta, né? Se é certo. Eu acho que tem que pensar nisso, é certo. Aí a gente lembra lá de Provérbios, quando diz, até que a seta lhe atravesse o coração e leva a morte. E sobretudo mudar a postura, né, pastora? Porque assim, não adianta você estar com problema no casamento e buscar uma resolução fora, porque fora você às vezes tem posturas diferentes que você não quer ter dentro do seu relacionamento sadio, que é o casamento. Sim. Então, às vezes você quer consertar um casamento, um relacionamento que está tendo problema, mas não necessariamente quer mudar uma postura. Sim. E aí fica difícil. Não adianta você querer consertar uma coisa esperando que o outro mude. Na verdade, o princípio da mudança tem que começar por mim, para que eu possa alcançar o outro. Foi assim que Jesus nos conquistou. E aí a gente pensa, o problema da pessoa apaixonada é que elas têm amor naquilo. Não tem. Todo amor vem de Deus. Deus não vai se deixar diluir numa relação pecaminosa, numa relação de adultério, numa relação de incesto, numa relação que ele não aprova. Então não pode ser amor, é só paixão, vai acabar. E parece que é também e acaba mal. E parece também que é uma relação com uma pessoa idealizada, né? Com certeza. Uma pessoa idealizada que quem tá cego enxerga, né? Uma coisa maravilhosa. E depois... Quem tá atrás dessa paixão, na verdade, ela cumpre um papel, é um personagem. Alguém nessa relação virou um personagem. E o cara se torna um personagem para satisfazer aquilo que tá na outra pessoa e já tem prazo de validade esse negócio. E o resumo é que a paixão é sempre nociva. De personagem o senhor pode falar muito melhor do que eu. Mas a paixão é sempre nociva, né? A gente precisa tirar essa palavra do nosso vocabulário, eu imagino, a gente precisa tirar isso de dentro das nossas igrejas. Quando você fala paixão pelas almas, é um sofrimento pelas almas, é uma vontade, porque não há outra palavra talvez no português, ou há outras palavras para que a gente possa traduzir este amor pelas almas, essa vontade de ganhar almas. Agora, quando a gente leva isso para o lado do sentimento, a coisa só complica. Nós estamos nesse debate aqui já há um bom tempo, há 30 minutos já, e falando sobre isso, e o JR está ali, assim... Estou impressionado de tanta coisa. Eu espero em Deus o seguinte, claro que o ouvinte entende, o nosso ouvinte entende que não dá para a gente ler tudo. E muita coisa que a gente lê, a gente traduz aqui com intervenções, até para não expor as pessoas. Porque tem casos assim, que a pessoa conta, confia, não é? A gente guarda, evidentemente, aqui, mas observa-se de maneira bastante clara que existe uma luta muito grande e que as pessoas acabam se envolvendo porque alguém está envolvido, achou interessante uma história, vira uma coisa novelesca, superficial, rasa, mas a pessoa quer sentir. A gente sabe que esse é o tempo do sentir. E a pessoa, não, eu quero sentir, a vida é curta. Olha, vou te dizer uma coisa, eu ouvi uma frase aqui de uma pessoa dizer assim, eu fico na minha. Essa frase, eu fico na minha, talvez seja assim, uma lição para todo mundo. Verdade. Porque há pessoas que abrem a janela, depois elas abrem a porta e elas não conseguem voltar mais. Isso aí. São 11h38 e para inspirar você, ouvinte, que tá aí dizendo assim, o negócio aqui em casa tá meio fraco. Olha aí, ouvinte. Te amaria outra vez, se você quiser perguntar. Te amaria outra vez, pra você nunca duvidar. Te amaria outra vez, como fogo no teu olhar. Te amaria outra vez, se visse você partir. Te amaria outra vez, se eu tivesse que te buscar. Te amaria outra vez, te ouviria outra vez, te escreveria outra vez longas cartas de um
7h39 aqui na 93 FM. Se você quiser mandar pra gente aqui o seu WhatsApp com uma mensagem compartilhando da importância, relevância do debate 93 na sua vida, testemunhos lindos nós temos recebido pra glória de Deus, compartilhado com você. Você grava, manda aqui pro nosso WhatsApp 968038319, procura um lugar tranquilão, sem muito ruído. Aí você manda aquela mensagem objetiva, claro, e deixa o seu nome, que eu quero agradecer a Deus pela sua vida e honrá-lo aqui, querido ouvinte, aqui como o Gerson. Fala aí, Gerson. Oi, JR, eu ouço o debate todo dia e tenho aprendido com vocês. Dá um beijinho pra Marcela e pra Viviane também. Gerson de Anchieta. É isso aí, Estou sempre Gerson. ligado na melhor. Benção 93 FM. Ô, Gerson, obrigado pelo seu carinho, meu querido. Deus te abençoe cada vez mais, viu? Receba aqui o carinhoso abraço em nome de todos da 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apresenta dados impressionantes sobre o estado dos pastores. Mais da metade dos entrevistados, 62%, disseram que se sentem solitários. 65% sofrem com ansiedade. 39% têm depressão e 29% já lidaram com pensamentos suicidas. As informações são estarrecedoras e nos levam a perguntar: quem cuida do pastor da sua igreja? Pastor, como o senhor se sente? É o que nós perguntamos aqui aos nossos queridos ouvintes, os pastores, também os membros da igreja, sobre quem cuida do pastor da sua igreja, e vamos ouvir aqui os nossos queridos debatedores. Já iniciamos aqui pensando a esse respeito, se esses dados são de fato corretos, também aplicados à realidade brasileira. Reverendo Diego, começando ouvindo o senhor. Falar sobre essa questão, na verdade, ela é bem complexa, né? Porque ela trata de questões internas da pessoa, da personalidade dela. A gente tem aqui uma psicóloga que pode falar muito melhor do que eu sobre isso, e trata também das influências externas e como ela recebe essas influências externas, ou seja, as coisas que acontecem no dia a dia ao redor. Eu costumo dizer, eu aprendi isso e tomei isso para mim, para responder essa pergunta, né? Quem cuida do pastor? Eu entendo que o pastor, ainda que ele seja o pastor efetivo, ou o pastor titular, ou o pastor presidente, né? Cada igreja tem a sua denominação. Eu acho que nós somos sempre pastores auxiliares do Supremo Pastor. Então, a primeira pessoa que cuida do pastor, e a gente precisa ter isso bem claro e tentar lembrar disso todo dia, é que o pastor também tem um pastor. O pastor supremo, que é Jesus, ele cuida do pastor. E a gente pode também procurar treinar o nosso olhar para as coisas boas, para a parte boa. O ministério tem a sua parte difícil, tem as suas agruras, mas ele também tem coisas muito boas. Tem sempre gente que está dizendo: pastor, estou orando por você. Eu, graças a Deus, pastorei uma igreja que frequentemente tem gente que fala: pastor, estou orando por você. Isso é bom demais. A nossa ouvinte Josiane, ela diz: eu cuido do meu pastor evitando levar problemas para ele. Eu me esforço ao máximo para poupá-lo, sempre tento resolver os problemas da congregação antes de chegar aos ouvidos dele. E ele é uma bênção. Ela se refere ao pastor Luiz Cláudio. Eu acho que esse é um dado realmente estarrecedor, né? E quando a gente vai ver na Bíblia, nosso pastor Diego falou muito bem sobre isso. Jesus é o pastor dos pastores, mas a gente vai ver na Bíblia Davi sendo auxiliado por Natã. Sim. Moisés, o grande pastor, o homem mais manso da face da terra. Depois dele, nem antes dele teve homem mais manso. Ele tinha, depois de um tempo, seus auxiliares, ali, pessoas com quem ele dividia. Eu acho que, a princípio, a gente precisa pensar que o pastor não é super-homem. Isso precisa começar com o próprio pastor. Ele não é super-homem, ele não tem superpoderes. Até porque diz uma frase que com superpoderes vem grande responsabilidade. É o Homem-Aranha que fala isso? É, o Homem-Aranha que fala isso. É uma frase do Homem-Aranha. Mas, enfim, é preciso entender isso. E eu acho que o primeiro passo talvez seria a pessoa estar ligada a alguma associação de pastores, algum grupo de pastores,
pastores, onde ele possa confiar naquelas pessoas. O que há hoje é um isolacionismo, às vezes, dos pastores não querem se misturar, ou não, porque aquela denominação, irmãos, no céu não vai ter denominação, olha, não vai ter divisória Marco, no céu. Ouvinte dizendo, eu acho que o pastor, ele tinha que ter um pastor para trocar ideias, para fazer confidências, enfim, ajudá-lo, pois antes de ser pastor, ele é ovelha. Exatamente. Claro, todos é isso, somos. é essa a ideia? Todos essa é a ideia. E num grupo de pastores ali, de pessoas maduras, pessoas onde você pode compartilhar, não às vezes com todo mundo, mas com um ou dois, você pode compartilhar uma coisa mais profunda, isso vai te ajudar e você vai ver que a experiência do outro, puxa, é igual à minha. Uma das coisas lindas que tem no seminário é a troca de experiências. Verdade. Além de você aprender, é a troca de experiências. Você vai ver, puxa, acontece nesse endereço aqui, mas acontece no outro também. Então não é só um problema desse arraial aqui, há os problemas parecidos. Então essa troca de informações é muito importante. Eu concordo com tudo que foi dito, ainda acrescento alguma coisa, que é o fato de que o pastor também precisa entender que ele precisa cuidar dele, né? Ele cuida de tanta gente, mas às vezes ele não cuida da saúde, ele não organiza o tempo, ele não cuida da própria família, do casamento, dos filhos, e se isso não for cuidado, não adianta, na hora que ele adoece, na hora que o casamento acaba, na hora que tem um problema com o filho, a própria igreja de quem ele cuidou tanto, muitas vezes vai se assustar e às vezes até vai dizer, olha, um pastor que não pode aparecer porque adoeceu ou porque não sei o quê, o papel, vamos dizer assim, o espaço não fica vazio muito tempo. Então a gente precisa entender que passa pelo cuidado da saúde, pelo cuidado emocional, pelo cuidado da família, pelo cuidado, exatamente isso, de ter alguém para conversar, para ajudá-lo, além de Deus, né? Então a gente vê muito isso, pastores adoecidos, que a gente está vendo aqui ansiedade. A ansiedade precisa ser tratada. Se ela não for tratada, ela vai crescer. A nossa ouvinte Elaine dizendo, eu tento cuidar do meu pastor, não tratando ele como meu servo, sempre à minha disposição. Eu cuido dele orando, evitando levar estresse. Eu sou ovelha do pastor Luiz Carlos. Estão observando que eu estou lendo e dando nome aqui às pessoas quando elas escrevem e quando a gente vê que realmente é uma questão para ser compartilhada, né? Mas é a segunda pessoa que, pelo menos aparentemente, diz que evita levar problemas. Existe uma diferença, levar problema e levar estresse, né? Claro. Porque o ministério tem problemas e tem estresse. Também não adianta deixar o cara fora. Mas a ideia aqui, pelo menos minha interpretação, que é não levar coisa desnecessária. Isso aí, bobeira. É isso, pastor Luciano. É importante para se ver, né, pastor Regis? Então, assim, eu gostei do que ela disse, porque ela traduz o carinho. Eu acho que o pastor, concordando com, obviamente, tudo que foi dito, eu acho que essa pesquisa é uma pesquisa hoje que precisa ser falada, é importantíssima. Por quê? Porque estão vindo novos pastores surgindo por aí, que a gente precisa mudar o histórico dos antigos pastores, que foram maravilhosos, excelentes, trabalharam, desbravaram um caminho, mas que sofreram desonras terríveis e se adoeceram suas casas por causa disso. Então a gente precisa mudar a mentalidade, e a mentalidade da membresia de nossas igrejas. Graças a Deus eu tenho uma igreja que gradativamente tem mudado a mentalidade. Eu acho que o pastor, o que ele mais precisa é se sentir amado, querido. Não é só não levar problema, porque existem coisas que você precisa levar pro pastor para não se perder no caminho, senão vira um problema sério pro pastor depois. Agora, é o que o JR falou, não levar problemas desnecessários. Ter um auxílio bem feito na igreja por liderança, sejam elas pastorais ou por outros líderes, que cada denominação tem a sua. Mas eu acho que, primeiro, quem cuida do pastor, acho que a igreja hoje precisa mudar a visão no que diz respeito a abraçar o seu pastor, amar o seu pastor, respeitar, honrar o seu pastor. Hoje é muito difícil as pessoas honrarem pessoas. O pastor, como ela disse, ele não está aqui para me servir. É óbvio que nós estamos para servir, mas se a pessoa pega esse entendimento, ela trata o seu pastor com honra. E se ela trata o seu pastor com honra, o que ela semeia, ela colhe. Então a reciprocidade vai ser a mesma. Eu acho que é por esse caminho que a gente tem que caminhar. Ouvinte de JR, muitas vezes o próprio pastor passa essa imagem de super pastor, super homem para a igreja. Aí ele fica desestabilizado porque ele é humano. Mas parece que tem medo de mostrar isso para a igreja. Tem mesmo, gente? Não sei, eu acho que hoje em dia a gente tem uma aproximação tão grande. Receio. É muito difícil, muito difícil. É muito pastor
sendo traído, sendo arrebentado porque confiou demais, abriu sua vida para pessoas, abriu sua casa Isso até para liderados e depois sofreu, porque as pessoas não sabem o que Deus faz na vida de um pastor. E às vezes as pessoas acham, Deus dá uma bênção pro pastor, ninguém acha, o pastor meteu a mão, o pastor fez isso, fez aquilo, as pessoas não sabem o que aconteceu. Uma das grandes situações, desculpe interrompê-lo, pastor Ned, é a questão, eu acho, da ingratidão. É a ingratidão no ministério, é levada a outros extremos, a ingratidão, a traição, esse tipo de situação, eu acho que abala a que mais machuca. Completamente, é o que mais machuca. E como que a gente vai se defender disso? Porque senão isso acaba psicologicamente uma pessoa. Não é? Você tem que estar preparado para isso. Tem que saber que o ministério compõe. Que disse isso. Esteja preparado para essas situações. Quando o ouvinte contando, quando eu era solteira, eu era a melhor amiga da filha do meu pastor e ela sempre me confidenciava coisas. E uma delas é que a própria esposa dele não gostava do seu ministério e sempre o pressionou para abandonar tudo. Ou seja, às vezes, ou na maioria das vezes, a pressão é em casa mesmo. Porém, ele é um excelente pastor. A nossa ouvinte dá o nome e, por óbvio, em razão do contexto aqui, eu guardo aqui o nome para evitar que ela seja exposta, e o pastor e a mulher e a amiga e todo mundo também, né? A família do pastor precisa ser muito bem cuidada, né? Cuidada pelo pastor, cuidada pela esposa do pastor, pelos filhos. Muitas vezes se cuida muito da igreja e pouco da casa, né? E Timóteo já diz, Paulo, quando escreve a Timóteo, já diz, né? Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então é importante, 1 Timóteo 5,8, é importante que a gente se volte para casa, que a gente cuide de casa. O casamento tem que estar bom, porque uma pessoa que sai de casa para pregar, para liderar com um casamento ruim, com problemas internos, essa pessoa já chega fragilizada, né? E aí recebe uma traição, uma ingratidão, vai doendo, vai adoecendo. Então é importante, e é importante que a igreja também aprenda a amar a família do pastor, né? Porque às vezes se honra um e não se honra o outro. E é importante que aprenda a honrar os filhos, a abraçar, a amar, a ter paciência. Os filhos dos pastores são os que mais sofrem numa congregação, né? Eles são eu fui filho de pastor. Desculpe a expressão, mas os bois de piranha, né? Que é aquela citação antiga, né? Que envia para salvar outros, quer dizer. E aí é por isso que existem tantos filhos de pastores desviados hoje e nem querem mais saber de igreja, amam até Deus. Sim. São apaixonados por Deus, até por ver a vida dos seus pais, que não negaram a fé, passaram por um monte de situações, mas não querem saber de igrejas hoje. Tem fobia da instituição. Isso aí, exatamente isso. Eu acho que a gente precisa proteger a família dos pastores. E muita gente aqui no nosso WhatsApp dizendo que ora. Tem um ouvinte dizendo que ensina o filho, que é pequenininho, a orar pelo pastor. Bonito. E me parece que esta aí é a referência número 1, né? É orar pelo pastor. Entender, como vocês disseram, que ele é humano, e aí cabe a ele não passar uma imagem de super-herói, mas passar uma imagem de humano, frágil, do jeito que ele, cada um tem um jeito. Claro. A característica é individual, né? Tem uma dificuldade que alguns ministros sentem, é que eles querem ser igual a alguém. Então a pessoa prega de um jeito e quer pregar igual, quer falar igual, e nunca vai ser aquele outro. Ele pode ser até mais usado por Deus do que aquele outro. Deus tem medidas diferentes. Quero só ressaltar aos ouvintes que os pastores americanos, estamos vendo que é uma realidade também aqui, eles se sentem solitários. E pode ser que você não tenha assim, fica difícil, Jota, eu fico sem graça de chegar pastor, o senhor tá solitário? Não vai perguntar isso. Mas vai lá, manda uma mensagem, liga, quando encontrar com ele, dá um abraço, entendeu? Uma palavra. Ele tá solitário. 65% deles estão sofrendo de ansiedade. E ansiedade não tem jeito, tem pessoas que são ansiosas. E ponto. Dá para lidar, melhorar, tem dia melhor, tem dia pior, mas vai estar na ansiedade ali. E a luta é muito grande, porque Cristo fala isso do seu próprio ministério, depois Paulo fala, depois Pedro fala. Então você vê que Jesus está falando sobre ansiedade, Paulo falou, Pedro, idem. Então existe um contexto de que o ser humano é ansioso. Sim. E o pastor está ali, o pastor, ele não cumpre o trabalho como alguém trabalha no escritório.
e que fez tudo do dia de hoje. Não. Tem sempre alguma coisa para ser feita. Sempre. Entendeu? Não é uma coisa que você fecha ali, né? Encerra. Não, ó, terminei tudo, já tô indo embora. Não terminou tudo nunca. Nunca. O ministério é a vida inteira, então alguns deles sofrem muito com ansiedade. 39% estão vivendo a depressão. E alguns deles é por excesso de trabalho, o que é chamado de burnout aí, que ele entra num parafuso, ou mesmo quando trabalha errado, né? Utiliza o tempo de maneira errada. 29% deles já lidaram com pensamentos suicidas. Então você imagina, você pode estar com seu pastor e ele pode estar passando por um problema tão grave, entendeu? Porque essa coisa, quem cuida dele é Deus. Todo mundo está de acordo. Mas parece que é um lavar as mãos também, né? Não é só Deus, não. Quem cuida dele é Deus, entendeu? Ó, pastor, eu falo mesmo, porque quem tem cuidado do senhor é Deus. Então, minha filha, cuidado com esse negócio. E nós todos aqui conhecemos, eu pessoalmente conheço histórias de pessoas, pastores, inclusive também padres, é uma pesquisa que envolveu os dois grupos e que foram até o suicídio. Sim. Nós podemos discutir se vai para o céu, se não vai para o céu, não vai adiantar nada, porque nós vamos discutir e nós não vamos botar ninguém no céu ou arrancar do céu. Mas que existe uma situação em que muitos dos nossos líderes estão passando por isso. Aí alguns naturalmente vão dizer assim, mas tem líder aí que está rico, sujeito a isso, tirando dinheiro de não sei quem. Olha, é por causa de alguns que a maioria sofre. Que muito sofre. E aí você para pensar, será que é isso mesmo, gente? Entendeu? Então, olha, não estou questionando nada. E acho também que tem muito líder que às vezes é meio lento, meio lerdo, assim, entendeu? Para agir. Mas estenda a sua mão, manda uma mensagem, liga. Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida do seu pastor. Querido J.R., duas coisas que você falou muito importantes. Primeira, o pastor Regis também brincou comigo, a questão de personagens. Eu acho que se a pessoa, o pastor, vamos colocar a figura do pastor, não viver um personagem, porque às vezes ele quer viver um personagem ou de super-homem ou disso. Se ele viver um personagem, ele sempre vai ter que ficar lembrando que personagem ele está fazendo. E ele é único. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso dá uma esquizofrenia na pessoa. Mesmo. A pessoa não sabe o que... Ansiedade só piora. A ansiedade só piora. E a outra questão, é uma coisa que eu aprendi nesse pouco tempo aí, de 10 anos, eu sou de uma família de pastores, tal, mais à frente, fui evangelista e tal, mais à frente da igreja, há 10 anos, eu aprendi uma coisa, você tem que tratar algum assunto, não suba no púlpito e faça um gabinete antes de você subir ao púlpito, de maneira nenhuma. Você chegou na igreja, olha, depois você fala isso comigo, meu irmão, depois você trata desse assunto comigo, agora eu vou pregar, eu vou subir ao púlpito e você fale comigo depois. Eu tô rindo aqui que é o seguinte, a pessoa fala assim, pastor, eu sei que o senhor não gosta de falar antes, então não vamos falar depois. O assunto é esse. Esse já foi. Quebrou o camarada. Quebrou. Se é uma pessoa ansiosa, ele vai ficar pensando, mas o que será que quer dizer com isso? O que será que quer dizer com isso? Então, de um caso de outro, nesse caso que o senhor está falando, é melhor não falar antes. Eu já subi no púlpito arrebentado por conta disso. Então, entendi. Por favor, não me fale mais nada antes de subir ao púlpito. Isso que a gente está falando aqui até sobre... direciona a mensagem, né? Claro. Isso que a gente está falando aqui sobre Deus cuidar do pastor, também tem a ver com Deus cuidando do pastor, enviando pessoas... Né, que estendem a sua mão, que abraçam. A gente vê o próprio Paulo, como ele era grato, né? Como ele dizia, olha, eu choro por amor a vocês, muito obrigado, muito obrigado. Porque ele era humano também. Como sofreu e como sofreu, arrebentou. Paulo tendo que defender o seu apostolado todo o tempo. O tempo todo, mas conseguia ser grato, isso aí. Mas ele se mostrava humano, ele dizia, eu preciso. Ele não escondia o que ele sentia, pelo contrário, ele escondia e pedia ajuda. Exatamente, e quando era ajudado, agradecia, né? A gente aprende muito com Paulo. Graças a Deus que assim, eu tenho até alguns amigos que passam aqui por esse debate também, acho que todos nós temos, e alguns deles estão ouvindo aqui, eu quero agradecer pela vida deles, de vez em quando a gente se reúne, entendendo, para falar, ou liga, pô, como é que tá ruim, porque assim, as pessoas olham o ministério por fora, a igreja pode ser a maior possível, ou a menor, isso não vai fazer diferença, às vezes a gente é medido pelo que a gente tem, né, e não pelo que a gente é, e as pessoas cometem esse erro o tempo inteiro, a igreja do pastor Luciano tá bombando, a Elaine, pô, tá bom, e as pessoas não sabem a luta. O ser humano é o mesmo, da igreja grande é o mesmo. E os problemas da igreja são os mesmos. Quando o apóstolo Paulo faz a lista das suas lutas, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, é muito interessante quando ele encerra dizendo o seguinte: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente,
a preocupação com todas as igrejas. Então, a percepção que o texto bíblico nos traz é de uma luta que não cessa. Não cessa. Ele fez, olha, o camarada sofreu naufrágio, ele foi fustigado com varas, ele sofreu açoites, ele foi humilhado, ele foi, mas o que pesa, olha, além de tudo isso aí que é exterior, é o que você está vendo, o que você não está vendo é o meu sofrimento em razão da preocupação com as igrejas. Então, às vezes a pessoa olha alguém do lado de fora e diz assim, não, ele tá bem. Ele tá com a cara boa. Ele tá muito bem. Rindo, ele tá rindo, ele tá muito bem. Mas a preocupação você não sabe o que está por dentro dele. Pura Estila cantando o pastor, música abençoada, graças a Deus. Olha, o outro tema, o professor africano de teologia, ele trouxe uma palavra, ele vive sob intensa perseguição religiosa, vários grupos, Boko Haram, o Estado Islâmico, e ele disse que a maior dificuldade, o maior problema que afeta a igreja não é a perseguição religiosa, é o pecado. E ele traz uma reflexão sobre esse assunto e nós vamos tratar sobre esse tema amanhã, tá bom? Você concorda ou discorda que o principal problema é o pecado? E a pergunta número 2 é como você luta contra o pecado? Vamos tratar sobre esse assunto amanhã aqui no nosso debate 93, além dos outros temas que nós vamos estar discutindo amanhã aqui com a graça de Deus, tá bom, minha gente? Ô pastor Luciano, muito obrigado, um grande abraço, irmão. A gente tá aqui mais uma vez, JR, mandar um beijo pra minha esposa, minha família, pra igreja e dizer aqui, se você quiser, acompanha a gente lá, facebook.com/pastor Luciano Regis, aproveita e curte, que já me mandaram a repreensão aqui, Deus abençoe. Pastor Elane Cruz, obrigado, um abraço. Um abraço, quero deixar um abraço aqui hoje pra Pâmela, que tá lá nos Estados Unidos ouvindo a gente, minha filha. A Bianca e a Dani, que estão lá na Alemanha ouvindo a gente, todos da família Fronteira. E a Nancy e o Fernanda lá de Portugal também ouvindo, já colocaram aqui, estão ouvindo. E claro, o Álvaro e toda a família Fronteira e todos os ouvintes aqui da 93. Pastor Marco Ribeiro, obrigado, um abraço. Um abraço, JR, prazer estar aqui nesse debate mais uma vez. Eu queria fazer um convite aqui, deixar marcado aqui um convite, que é a Marcha pela Vida das Crianças. No dia 28 de maio agora, Marcha pela Vida das Crianças, será ali no posto 5, a saída será ali no posto 5, em Copacabana, ali o metrô mais próximo é a estação Cantagalo, a partir de 9 horas da manhã. Nesse domingo agora, você podendo estar lá, a partir de 9 horas, Marcha pela Vida das Crianças. Nossas crianças estão sendo tão abusadas, e há tanta violência contra as crianças, e as crianças são hoje os pastores que nós teremos amanhã, os deputados, os governantes, os professores, os educadores, os médicos, são as nossas criancinhas de hoje, que são tão bombardeadas por desenhos animados, por videogames e por tantas coisas, e nós precisamos realmente lutar pelas nossas crianças. Então, Marcha pela Vida das Crianças, dia 28 de maio, domingo agora. 9 horas da manhã, e a concentração no posto 5 em Copacabana. Como é que eu chego lá? Como é que você chega lá? O melhor é o metrô Cantagalo. Metrô Cantagalo, você saltou lá, vai estar aquela turma reunida lá, com atrações, cantores, presença de vários ministros de crianças do Brasil inteiro. Vai ser uma marcha, nós já tivemos uma vez e foi sensacional. Você vai estar lá orando, vamos parar o carro de som, vamos orar. É um grande movimento e você deve fazer parte dele. Bênção puríssima. Domingo agora, dia 28, às 9 da manhã, posto 5. Em Copacabana. Muito obrigado, reverendo Diego. Obrigado aos amigos aqui, você, JR, todos que estão nos ouvindo. Mandar um beijo, um abraço especial para a Igreja Presbiteriana do Riachuelo, a nossa congregação Camarista Meia. Mandar também um beijo para a família toda, especialmente a esposa, a Priscila, e o Gabriel, de 4 anos, que está lá ouvindo o papai.
Maravilha, vamos orar juntos. Pastor Marco Ribeiro vai nos conduzir nesse tempo precioso, onde nós vamos orar em nome de Jesus, apresentando todos esses nossos temas, também orando pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, lembrar daqueles que estão vivendo uma paixão e querem viver a liberdade, pressionados pelo próprio corpo, pela própria carne, pelas próprias emoções, entregando tudo ao Senhor Jesus Cristo, orando pelos pastores, queridos pastores, amados pastores, gente séria, gente que ouviu um chamado de Deus e obedeceu, renunciou, largou tudo para trás. Não é fácil não, minha gente. Parece fácil, mas é difícil. Com a graça de Deus, nós vamos pedir ao Senhor que Ele abençoe todos os pastores e pedindo que Deus renove as forças, a saúde, a alegria e a paz sobre cada um deles. Vamos orar também por essa marcha especial no domingo. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por esses momentos na tua presença que aqui passamos, Deus. Entregamos todos esses assuntos nas tuas mãos, Deus. Esses ouvintes, Deus, que estão assolados pela paixão desenfreada, Deus, por essas questões que aqui debatemos, Pai. Colocamos também nas tuas mãos, como disse o teu servo nesta hora, Pai, os pastores, Deus, que nos ouvem, Deus, aqueles que estão à frente de igrejas pequenas, médias e grandes, Deus, porque igualmente sofrem, Senhor, dos mesmos males, Pai. Colocamos nas tuas mãos toda a liderança evangélica, Senhor, toda a liderança do Brasil, Senhor, colocamos as autoridades constituídas nas tuas mãos, Pai, e em especial nesta oportunidade, Pai, oramos pelas nossas criancinhas, Deus, pelos professores, pelos educadores, Pai, em especial por esta marcha, dia 28 agora, Senhor, domingo às 9 horas da manhã, Pai. Que tu estejas ali coordenando tudo, Deus, que tu estejas à frente de todos esses projetos, Deus, que não tem nenhuma bandeira partidária ou denominacional, Deus. Que tu possas estar à frente de tudo isso, Pai. Colocamos a direção desta rádio, todos os ouvintes, Pai, e os trabalhadores desta rádio nas tuas mãos. Nos dá uma tarde abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.